Hoje eu vou falar aqui sobre o instinto social. Quem não viu ainda, a gente já falou nos outros vídeos a respeito do autopreservação e do sexual. Então eu aconselho que vocês vejam até para entender essa matéria desde o início. E assim, o que é o instinto social? O instinto social é aquele da comunidade, do coletivo, né? Todos somos um. Então a gente está engajado nos mesmos projetos políticos, sociais e tá tudo bem. Só que quando esse instinto ele domina o dia da pessoa, ele simplesmente entra em desequilíbrio. Então, se essa pessoa que tem um instinto social dominante está em desequilíbrio, ele está dominando o dia, ela se sente fora do grupo, né? O grupo tá ali, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela sente que o grupo excluiu, né? Então ela tem o vazio na barriga da exclusão. Então esse é o social quando ele tá dominante, quando ele tá em desequilíbrio. Ela tem a impressão que sempre tem um grupo que não chamou para essa pessoa entrar no grupo, né? Então isso é o desequilíbrio, isso é o vício, e isso a pessoa sente no corpo, ela não domina, ela sente no corpo esse vazio de não pertencer, né? E quando ele está reprimido? Quando ele está reprimido são aquelas pessoas que são meio bicho do mato, né? Não gostam muito de estar com muita gente, ficam mais encolhidinhas dentro de casa, não se colocam muito em situações sociais, de política, têm dificuldade até de entender como isso funciona, não se dá conta que isso está acontecendo, né? A pessoa é mais fechada, é mais na dela e não participa de nada. Então aí ele também está em desequilíbrio, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês desses três instintos para dar uma dica, né? Para vocês tentarem entender aonde eu estou me encaixando nisso que está um pouco difícil ainda. Então assim, por exemplo, numa festa, aquele que é o autopreservação dominante, ele vai chegar naquele ambiente e ele vai mapear o ambiente, né? Então ele vai ver aonde está mais fresquinho ou aonde tem o sol batendo, qual é o ar-condicionado que está pegando em qual cadeira, né? E vai ver quem é, onde é que é servido primeiro, onde é que o garçom está servindo primeiro. Então são essas pessoas que vão cuidar do seu bem-estar, né? Elas vão pegar o melhor lugar, o melhor serviço, o ambiente mais agradável. Então ela mapeia, e aí é uma questão de não tem cabeça, não tem consciência, ela simplesmente mapeia automaticamente o melhor lugar da festa, né? Agora, o instinto sexual dominante é aquele que chega na festa e já logo sente o cheiro de quem é o mais importante daquela festa. Ele sente a atração física, não estou dizendo atração de homem e mulher, estou dizendo atração física pela pessoa que está se sobressaindo, que está chamando atenção, é o pavão da festa. Aí aquela pessoa que chega, instinto social dominante, ele gruda no mais atraente, o que mais aparece naquela festa. E a pessoa que é social dominante é aquela que chega na festa, isso tudo é corporal, ela chega naquela festa e ela vai em todos os grupos se comunicando. Ela mapeia o que está acontecendo de maneira social naquela festa, né? Ela sente quem não está se engajando, ela vai lá dar a mão e coloca essa pessoa nos grupos, né? Por exemplo, mais um exemplo. Eu tô num restaurante com aquela mesa comprida
E se eu sou autopreservação dominante, eu vou ver aonde o garçom chega primeiro, eu vou sentir no meu corpo qual é o melhor lugar da mesa, né? E vou cuidar disso e vou fazer essa manutenção. Aquilo ali, assim, se precisar, eu vou chamar o garçom para começar sempre pelo meu lado. Esse seria um autopreservação dominante. O que seria um social dominante numa mesa de restaurante? Ele é aquele que chega, se coloca no lugar da onde ele percebe que aquela pessoa vai ter um bom papo, né? Ele é atraído pelo cheiro, pela vontade desatinada de estar perto de uma pessoa só, e ele chega a virar a cadeira dele para uma pessoa só. Então a conversa ali se dá de um a um, sempre de um a um. Ele vai, e se aquela pessoa levantar para ir no banheiro, por exemplo, ele já sente aquele mal-estar, assim, de estar ali sozinho e de não ter essa habilidade de estar com todo mundo. Já um social dominante numa mesa de restaurante, ele não consegue dar as costas. Ele vai ficar num lugar, ele vai escolher o lugar da mesa onde ele enxerga todo mundo, onde ele consegue conversar com todo mundo. Se ele não consegue conversar com todo mundo, ele vai se levantar e vai chegar nas pessoas na mesa. Então, esse seria um social dominante, né? Esse é o posicionamento para vocês conseguirem entender mais ou menos esses funcionamentos mais na prática. Agora sim, outra observação que eu tenho para fazer a respeito das famílias. A gente tem como observar qual é o instinto dominante dentro das próprias famílias. Então a gente percebe aquelas famílias autopreservação dominante, onde eles têm as suas contas bancárias mais cuidadosas, né? Onde eles têm, todos gostam muito de fazer academia, todos preservam mais o corpo, onde eles têm aquelas estantes de alimentos, aquelas, não é estantes, é despensas, né, cheias. Então não tem um azeite, tem 3, cada vez que tira um, coloca outro. Né? Não tem um pacote de arroz, tem 3. Quando tira um, já logo tem que repor o outro. Né? Então é um exagero na alimentação. Então tendem também, se não gostam muito dessa questão da ginástica, tendem a engordar, né? Porque todos os prazeres estão ali na comida, no almoço em família, no jantar. Eles são todos muito fechados, eles não são de falar muito alto, né? Então são essas famílias que têm essa tendência de autopreservação mais dominante. Tem outras famílias que têm a tendência do sexual mais dominante. O que vai acontecer nessa família? Muita briga, muito embate, muito dedo na cara, né? Muita destruição dos lares, muita separação. Então são famílias de gente muito raivosas, de muita força, de muita faísca. E aí a gente já logo percebe as famílias que têm essa tendência. Falam muito alto, né? Se expressam de maneira muito invasiva. E, em contrapartida, famílias que têm o social dominante são aquelas engajadas em projetos, né? Tudo elas se colocam em projetos de condomínio, em projetos sociais de entregar comida nos lugares menos abastados, né? Então elas se preocupam muito com dar, cuidar, dar atenção. São famílias também que se entregam muito para os filhos, tudo é para os filhos, né? Último para os pais. Então tudo
é primeiro para os filhos e depois então as pessoas, os pais olham para si. E aí vocês conseguem mais ou menos se encaixar, né? A gente sempre enxerga como é que a gente funciona, só que a gente só enxerga depois, porque o instinto ele é assim, o instinto nos domina e nos atropela, porque ele não é raciocinado, ele é corpo. Então quando a gente vê, já foi. Esse aqui é o instinto social, em especial, e uma pincelada de exemplos de cada um. No próximo vídeo a gente vai dar dicas do que fazer com isso, como que eu domino isso, como que eu vou fazer para melhorar essa questão dos instintos, tá? Até o próximo vídeo.